Minha sobrinha me mostrando o material dela. Esse daqui também, olha, esse cara aqui é um cara, aí assim é normal. Só que quando a gente vai usando, aqui atrás tá escrito, ó, ele vai ficando calvo. Aí eu vou botar o antes, que é assim. Aí quando eu for usando assim lá pro finalzinho do ano, eu vou mostrar ele calvo. Agora eu vou voltar aqui em dezembro. Eu preciso ver o boneco calvo. Pela primeira vez na história, o verde saiu na frente! Rapaz, tá certo isso? Mesmo saindo na frente, esse verdinho não ganha nunca! E riram dele nos bastidores. Chorou até dormir naquela noite, mas na manhã seguinte o que ele fez? Praticou. E praticou, e praticou. Pelo jeito, esse Zé Ruela do verde não tem salvação mesmo. Perdoa o pai. Pelo jeito, o amarelo vai ser o primeiro a ir jogar no Vasco. Meu senhor, me ajuda. Já tô sendo contra o meu progresso. Agora com um a menos vai dar pro verde ganhar. Não vai dar! Eu tô feliz! Eu tô muito feliz! Agora, pelo jeito, é o vermelho que tá indo conhecer o Silvio Santos. Se de todos os quadrados sobrou só o verde, quer dizer que... Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! E após ser atingido pelas Super Esmeraldas, o terrível Shin Sonic volta a ser o nosso querido Sonic the Hedgehog. E o Knuckles então fala para o Sonic que ele ficará bem, mas se alguém se apossar dos poderes das Super Esmeraldas, coisas terríveis podem acontecer novamente. E um pouco distante dali, o Shadow estava de boa escutando toda essa conversa. Então o Shadow falou, se o Sonic não conseguiu suportar esse poder, eu vou conseguir suportar, pois eu sou muito mais forte e muito mais poderoso. E rapidamente o Shadow correu para pegar as Super Esmeraldas. E o Shadow chegou logo se achando, falando que essas esmeraldas pertenciam a ele. No entanto, o Sonic começa a contar a maior historinha para o Shadow, falando que essas Super Esmeraldas tinham o poder terrível das trevas, e que transformava uma pessoa boa em uma pessoa extremamente maligna. Além disso, o Sonic falou que o Shadow não conseguia suportar esse poder, mas o Shadow fala que só conseguiria saber se ele testasse. Então os dois começam uma disputa de corrida sinistra, no qual o Shadow estava tentando pegar as esmeraldas e o Sonic estava tentando o impedi-lo. Mas quando os dois se aproximaram das esmeraldas, aconteceu uma terrível explosão. Após a explosão, o Shadow conseguiu pegar uma esmeralda, e rapidamente ele upou seu poder e ficou extremamente forte. O Knuckles até tentou impedir o Shadow, falando que ele ainda não estava muito forte. No entanto, o Knuckles começou a levar uma baita de uma surra do Shadow, e coitado do Knuckles, que estava levando tantos golpes que não conseguia nem reagir. E o garotinho até tentou ajudar pegando uma das esmeraldas. No entanto, infelizmente o Shadow era extremamente rápido, e pegando uma nova esmeralda, ele upou ainda mais o seu poder, se tornando ainda mais forte. Mas o garotinho era muito valente, ele falou que não tinha medo do Shadow e que não ia entregar mais nenhuma esmeralda. E de uma forma bem macabra, o Shadow falou para o garotinho que se ele não ia entregar as esmeraldas, ele
ele não servia de nada. E quando o garotinho já estava quase indo de base, do nada apareceu o Sonic e o Knuckles impedindo o terrível Shin Shadow. Eles dois simplesmente abriram um portal e fugiram do Shin Shadow. No entanto, o Shin Shadow ainda estava muito vivo e sedento por poder. E felizmente, o garoto conseguiu escapar do Shin Shadow. Mas o garotinho era muito burro e distraído, porque quando ele se distraiu, ele conseguiu perder uma esmeralda. E para o azar do garoto, ele encontrou nada mais nada menos que o Tails na forma Dark. Então o garotinho apressa os seus passos e começa a fugir do terrível Tails. Mas chegou em um certo ponto da cidade que não tinha mais para onde o garoto fugir. Então o garotinho começou a implorar para o monstro Tails poupar a sua vida. Mas quando novamente o garotinho já estava indo de base, ele teve uma grande sorte. Ele encontrou um poder especial no qual deixou ele extremamente forte e rápido. Mas infelizmente o poder dele acabou. E o Shin Shadow chegou nesse exato momento para pegar a esmeralda da mão dele. E pegando essa esmeralda, o Shin Shadow upou ainda mais o seu poder, se tornando ainda mais forte e ainda mais poderoso. E logo após upar o seu poder, ele decidiu eliminar de uma vez esse garotinho. E logo em seguida simplesmente jogou uma bola de fogo em direção ao pobre garotinho. Então Shadow ficou rindo muito e falando que dessa vez ele acabou com a raça do garoto. Enquanto isso, o Knuckles estava de olho em uma outra esmeralda. E ele falou que iria proteger essa esmeralda custe o que custar. Mas quando o Knuckles já estava se aproximando da esmeralda, a terra começou a tremer e o clima começou a ficar muito sinistro. E foi aí que ele percebeu que o Shin Shadow estava se aproximando. E não demorou muito para o Shin Shadow aparecer em uma forma ainda mais assustadora e poderosa. E vendo isso, o Knuckles começa a desesperadamente correr para pegar a esmeralda. E quando nosso querido Knuckles já estava alcançando a esmeralda, ele foi impedido por um golpe do Shin Shadow. E de uma forma bem assustadora e irônica, o Shin Shadow agradece o Knuckles por ter protegido a esmeralda para ele. Então o Knuckles começa a implorar para o Shadow parar com tudo isso. E o Shadow fala que só vai parar somente quando alcançar o ápice do seu poder. E após conseguir mais uma esmeralda, o Shadow já está quase no ápice do seu poder. Isso deixou o Knuckles completamente perplexo. E como o Knuckles não estava mais conseguindo bater de frente com o Shin Shadow, a única opção dele era fugir desse terrível monstro, que cada vez estava ficando ainda mais maligno e com vontade de destruir tudo que estava em sua volta. E o Sonic saiu do portal e encontra nada mais nada menos que a última esmeralda. No entanto, o Shin Shadow chega na hora e acaba pegando a esmeralda primeiro que o Sonic. E o Sonic até tenta bater de frente com o Shin Shadow, mas infelizmente com toda a sua rapidez, o nosso querido Sonic the Hedgehog não conseguiu bater de frente com o Shin Shadow, pois com apenas um golpe do Shin Shadow, o Sonic foi nocauteado. E por causa disso, o Shin Shadow conseguiu a última esmeralda. E depois disso, o Shin Shadow ficou determinado em se tornar o deus do mundo. Agora deixa nos comentários se você quer a continuação desse vídeo. E se gostou, curta e me siga para mais. Esse filtro aqui mostra que animal você seria. Se cair macaco é racismo. Caiu o cachorro. Por quê? Porque eu sou cachorrão? Porque eu faço fall nelas? Vou avisando, se cair macaco já sabe. Thaís Carla? Por que Thaís Carla? O que eu tenho a ver com a Thaís Carla? O que eu tenho igual a Thaís Carla pra mim ser parecido com a Thaís? Eu não entendi que recado esse filtro quer me dar não, mas se cair macaco já sabe. Quase caiu o Monkey, né? Você tava doido pra colocar Monkey. Você só não tá querendo colocar Monkey agora porque você sabe que eu tô gravando. Mas se eu tirar aqui e parar de gravar, eu tenho certeza que você vai colocar Monkey pra mim. Eu tenho certeza absoluta. Eu não tô gravando mais não, eu parei de gravar. Eu sei que você vai jogar Monkey pra mim, vai. Eu sei que você quer jogar Monkey. Quase. Tá vendo? Só de te falar que parei de gravar, já quase jogou Monkey. Só não tô entendendo esses animais aleatórios, tá ligado? Eu seria um leão? Um tubarão? Sei lá. E não uma girafa. Se bem que eu sou longão, igual uma girafa aqui. Tirando isso aí, eu não seria igual uma girafa. Não entendi. Eu sou um rato. Porque eu sou fedorento? Porque eu não tomo banho? Ou porque eu gosto de comer sobras? Não, pera aí. Se eu comer sobra, quer dizer que eu sou pobre. Eu não posso falar pra todo mundo que eu sou pobre, não. Ah, o filtro não vai mandar Monkey pra mim, não. Só porque eu falei que era rachi. Só porque eu falei, né? Só porque eu avisei. Se eu não tivesse avisado, eu tinha certeza que você ia mandar pra mim.